caiu o delúvio. Rapaz! Essas conversas doidas, rapaz! Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou a tia Ana e aqui você encontra tudo o que precisa para o Ministério Infantil. Então, se você faz parte desse mundo, já se inscreva aqui nesse botão aqui embaixo e vem fazer parte dessa turma. E corre que lá vem chuva! Eu acho que vai vir um toró. Eu já tô preparada para chuvarada, e você? Se prepare que eu acho que vai vir um dilúvio. Já sabe de qual história eu estou falando? A história de Noé. O título da nossa lição de hoje é Noé obedeceu ao Papai do Céu. E o nosso versículo diz assim: E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. E esse versículo está lá no livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 22. Noé era obediente a Deus. Você também quer ser obediente a Deus? Então vamos fazer uma brincadeira aqui usando o nosso versículo. E Ana fez tudo conforme Deus havia mandado. E mais uma vez, e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis capítulo 6 e versículo 22. A lição número 4 falou sobre os irmãos Caim e Abel. E você lembra o que aconteceu? Caim sentiu inveja do seu irmão e tirou a vida dele. Adão e Eva ficaram muito tristes, não é? Mas depois Deus deu outros filhos para eles. E a humanidade foi crescendo, crescendo, crescendo. E a terra já tinha muitas e muitas pessoas. Mas sabem o que aconteceu? A maldade no coração das pessoas também ia crescendo cada vez mais. Deus ficou triste por ter criado o homem. E Deus resolveu destruir a terra. Mas havia uma família que era obediente a Deus, que ainda agradava o coração do nosso Deus. E era a família de Noé. Olha só, Noé era um homem especial, porque ele ainda era o único que agradava o coração de Deus. Lembram do nosso versículo? Noé fazia tudo conforme Deus havia mandado. Noé também tinha família. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E os 3 filhos de Noé eram também obedientes a Deus. Cada um deles tinha uma esposa também. E Noé tinha também a sua esposa, que ele tanto amava. E ele era um homem exemplar, tanto no seu relacionamento com Deus, como no seu relacionamento em família. Então esse era o seu Noé. E um certo dia, Deus avisou a Noé que ele iria destruir a terra com muita água, com um dilúvio. E naquela época, ainda não havia chovido tanto assim na terra. Mas Noé confiou em Deus. Noé obedeceu a Deus. E o Senhor falou para Noé: construa uma arca muito, muito grande, pois eu irei destruir a terra. Que triste, crianças, saber que Deus estava tão triste com o ser humano a ponto de destruir tudo o que ele tinha feito. Mas a família de Noé obedecia a Deus. Deus decidiu cuidar deles e salvá-los de toda aquela destruição. E então começou a obra e Noé começou a construir a arca junto com os seus 3 filhos. O povo olhava para Noé e dava risada, perguntando: Noé ficou louco? O povo não quis nem dar ouvidos para Noé. Mas ele não desistiu. Noé continuou fazendo a arca. Depois de muito tempo, a arca ficou pronta. Ele colocou muito alimento na arca e também vários animais de todas as espécies, macho e fêmea, foram entrando na arca. E depois que todos já estavam dentro da arca, Deus fechou a porta por fora. De repente, que som era aquele? Começou a chover. Vamos fazer o som da chuva, crianças? Pega o teu dedinho assim e bate na sua mão. Agora, 2 dedinhos.
Vamos todos juntos bater os dedinhos nas mãos? E aí você vai ver que vai formar o som da chuva. E agora, todos os dedos. E bem rápido. Assim era o som da chuva que começou a cair sobre a terra. E era tanta chuva. E não só do céu, mas vertia água da terra também. Então os rios todos começaram a verter muita água. De cima e de baixo, muita água. Tanta água que começou a inundar a terra. E a arca foi sendo levantada e começou a flutuar sobre toda aquela água. E choveu assim por 40 dias. Depois dos 40 dias e 40 noites, parou de chover, mas a terra estava alagada, até os montes mais altos estavam debaixo da água. E que triste pensar que todas aquelas pessoas que não quiseram acreditar, elas pereceram naquele dia, elas não puderam ser salvas. Nunca se esqueça de algo, crianças. Lá dentro da arca, a vida não era fácil. Já pensou ter que viver tantos dias? Imagine sentindo aquele cheiro dos animais, não podendo sair para fora. A vida dentro da arca não era fácil, mas fora da arca só havia destruição e morte. A arca representa a salvação e a nossa vida com Deus não vai ser sempre mil maravilhas. Temos as nossas dificuldades, mas lembre-se, fora da arca da salvação, só existe destruição e morte. É melhor estar dentro da arca, não é? Depois de mais alguns dias, a arca pousou em terra firme. Noé e sua família saíram da arca, assim como todos os animais que estavam vivendo dentro da arca. E quando Noé saiu da arca, ele construiu altares ao Senhor e ofereceu alguns animais em sacrifício, como forma de gratidão e adoração a Deus. Deus fez uma promessa para Noé. Disse que nunca mais iria destruir a terra com o dilúvio. E como sinal dessa promessa, Deus colocou no céu o seu arco. O arco-íris que nós vemos hoje é um sinal de uma promessa que Deus fez com a humanidade. E essa foi a história de hoje, crianças. Vamos ter um coração bondoso e amoroso igual a de Noé? Amém! Hoje a nossa lição está para lá de especial. Fala sobre a história de Noé e a arca, e enfatizando sobre a obediência, o coração bondoso que Noé tinha, que fez com que ele fosse salvo de toda a destruição que estava chegando. E eu gosto muito dessa história porque a gente consegue usar vários tipos de recursos, coisas bem simples, como um guarda-chuva, né? E os nossos objetivos com essa história hoje é, primeiro, que devemos fazer tudo o que Deus mandar. Junto com esse objetivo, o segundo é dizer que Deus cuida daqueles que obedecem a sua voz, daqueles que obedecem a sua palavra. A nossa palavra-chave hoje é obediência. E como em uma das lições anteriores, você pode utilizar a plaquinha. Quando a gente falou sobre a desobediência, a gente usou as plaquinhas, né, de certo e errado. E como hoje vai falar sobre obediência, dá para utilizar de novo as plaquinhas de certo e errado. E como sugestão para o versículo de hoje, eu tenho aqui essa caixa que eu estou utilizando aqui em todos os vídeos, né? Que é a caixa da Bíblia. E aqui de dentro a gente vai retirar itens que lembrem o nosso versículo. Por que é importante falar sobre a Bíblia? Para que as crianças entendam que essas histórias não são histórias inventadas por homens, mas elas estão na palavra de Deus. Elas são reais e verdadeiras. E então você pode abrir a caixa, abrir a Bíblia e você vai retirar os visuais. Como hoje que falou sobre Noé. Noé fazia tudo conforme Deus mandava. E como sugestão para repetição e memorização do versículo, você pode fazer uma brincadeira com as crianças. Você vai falar sobre Noé, que fez conforme tudo que Deus havia mandado. E aí, quando tiver a palavra Noé, você vai substituir pelo nome das crianças. E assim elas vão entender, vão se colocar no lugar de Noé, que obedeceu a Deus. Vamos para a hora da história. Na hora da história, como você viu no vídeo, você pode utilizar um guarda-chuva,
você pode já começar a aula, a receber as crianças com o guarda-chuva aberto e recebendo as crianças falando, ó, vai chover, hein? Eu acho que vai vir um dilúvio, hein? Você está preparado para a chuva? Então, você recebe as crianças já com o guarda-chuva aberto, elas não vão entender nada, ou talvez algumas já vão captar a mensagem, mas é algo que vai chamar a atenção das crianças. E além dos visuais que você pode utilizar, que já fazem parte da lição, você pode criar outros visuais. Como, por exemplo, tem esse martelo aqui que eu comprei numa loja de embalagens, festas e fantasias. Para chuva, eu tenho esse recurso aqui e eu fiz com sacola de supermercado azul, né? Juntei aqui e fiz esse frufru para fazer a chuva. Um recurso para você utilizar na hora da história, que eu utilizei no vídeo também, que não precisa de material nenhum, é usar as próprias crianças. Quando eu ensinei a fazer o barulho de chuva só com as mãos. Daí quando você fazer com as crianças, você vai ver que o som fica igualzinho de chuva mesmo. E para fazer o barulho da trovoada, você pode utilizar um papel aí em branco mesmo. E outro recurso que eu mostrei na hora da história no vídeo é esse livrinho aqui que eu fiz. Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar no card e aqui na descrição embaixo, que eu mostro como eu fiz e como eu utilizei esse livrinho, que é a canção do Seu Noé. E o Seu Noé, esse aqui também fui eu quem fiz, usando rolinho de papel higiênico e retalhinhos de EVA. Também tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card agora e também na descrição, depois você pode assistir, ensinando a fazer esses personagens fofíssimos usando rolinho de papel higiênico. E mais uma sugestão para você contar a história, você pode convidar um irmão para você fantasiar, colocar uma barba postiça, colocar talvez um pano assim na cabeça, e aí ele pode interagir com as crianças e na hora da história você vai usar ele como referência para falar de Noé. Depois da história, as crianças vão fazer as atividades da lição e atividade extra. Eu tenho duas ideias aqui. A primeira ideia é você fazer máscaras de animais com as crianças. Você pode pegar na internet opções já para imprimir, né? Tanto coloridas como em preto e branco, que aí você pode deixar as crianças colorirem a máscara e elas aí podem ir para casa com as máscaras de bichinhos. A segunda ideia para uma atividade extra é você colocar dentro de uma caixa algumas coisas relacionadas à história que entraram na arca. Figuras ou ursinhos de pelúcia, assim, de animais. E aí você vai colocar coisas que não entraram na arca também. Como, por exemplo, imagens ali tipo de uma bicicleta, de um carro, de um garfo, coisas assim, objetos aleatórios. Então ali dentro dessa caixa você vai ter essas coisas. Você vai perguntar para as crianças, isso aqui entrou na arca? Aí as crianças vão responder sim ou não. Então, assim você vai fazer uma brincadeira com as crianças e elas vão lembrar do que elas aprenderam. Agora eu quero trazer aqui 3 dicas de brincadeiras para fazer com as crianças. Elas são bem parecidas, então você pode escolher a que você gostar mais. A primeira dica, você vai colocar numa caixa várias imagens de animais e as crianças vão escolher um, sorteando para elas mesmas um animal. E aí, para essa brincadeira, você vai precisar colocar uma música. Enquanto a música estiver rolando, as crianças têm que cada uma imitar o seu animal. Quando a música parar, todas elas têm que entrar na arca. E essa arca, no caso, você pode fazer um círculo no chão com giz, ou até mesmo como se fosse dança da cadeira, né? As cadeiras são a arca, e aí elas têm que entrar na arca, aí quem ficar de fora vai saindo da brincadeira. Próxima dica de brincadeira, você pode utilizar as máscaras que eles vão fazer, né? Se você fizer a atividade de fazer as máscaras, cada um vai ser um animal. Ou você pode fazer o sorteio também. Aí, para essa brincadeira, você vai usar uma música, que é assim: lá na arca de Noé havia muitos animais. Todo dia Noé ouvia o cachorro fazendo assim. E aí, quem é o cachorro tem que imitar o cachorro. E assim você vai fazendo, vai cantando a musiquinha para todos os animais e as crianças vão imitar os animais. E aí vai ser bem engraçado, porque cada um vai imitar um animal do seu jeitinho ali, vai ser bem divertido. A próxima brincadeira é o pedágio do Seu Noé.
E essa brincadeira é muito legal. Você vai ter a arca de novo, né? E pode ser de novo um círculo no chão mesmo, ou você pode inventar aí alguma coisa para ser a arca, um lugar onde caiba as crianças. E aí, nesse caso, você vai sortear os animais ali para as crianças e elas têm que ficar quietinhas, elas não podem falar qual que é o animal. Todas elas vão ter que entrar na arca. Aí você pode deixar uma música rolando ali, quando para a música, o que está mais próximo vai entrar na arca. Mas ele tem que pagar o pedágio. E o pedágio é ter que imitar o animal que ele pegou, o animal que ele foi sorteado. E vai ter um julgamento. As crianças vão ter que saber qual que é o animal. Se a criança não souber imitar, não conseguir imitar certo, as outras crianças não vão saber que animal é, aí ela não pode entrar na arca. Vai ter que tentar uma próxima vez. E nessa brincadeira você pode colocar animais bem difíceis, né? Ser mais difícil de a criança conseguir imitar. Então vamos para as dicas de louvores para você fazer nessa aula com as crianças. O primeiro louvor é a canção do Seu Noé, que é a música do Diante do Trono. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, um homem legal, muito especial, ele andava com Deus. O próximo louvor é da Aline Barros e se chama A Arca de Noé. A Arca de Noé, eu vou contar como é que Era um barco gigante, cabe até um elefante, a girafa e o jacaré. A próxima música também se chama Arca de Noé e é da cantora Leia Leonel. E é um louvor bem divertido que também está no vídeo ali do culto infantil que nós fizemos na igreja. E a chuva caiu, 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 e a água subiu, subiu, subiu. A arca flutuou, Noé e sua família, Deus o adorou. É claro que tem muito mais outros louvores, né? Mas hoje eu vou deixar essas dicas. E essas foram as dicas de hoje para a nossa lição de número 5. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, vai aplicar alguma ideia, já comenta aqui embaixo. Vou aplicar, gostei dessa ideia, vou fazer. Também curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha aí com outros professores que vai ajudar a eles também. Um beijo e até o próximo vídeo.